Sabe quando a gente está discutindo alguma coisa, defendendo uma ideia, como é que a gente sabe que o nosso raciocínio tá certo, que faz Pois sentido? é. Parece que tem que ter alguma coisa por trás, né? Uma estrutura, talvez. Exato. E essa busca não é de hoje, né? Ela vai lá para a Grécia Antiga. Por um cara que tentou justamente criar isso, Aristóteles. E a obra dele, o Órganon. Órgão. Isso, Órganon. O nome já diz tudo, né? Órgano, em grego, quer dizer ferramenta, instrumento. Não é um livro só, na verdade, mas um conjunto de textos, ferramentas essenciais para qualquer investigação, sabe? Filosófica, científica. Uma caixa de ferramentas da lógica, então. Perfeito. A primeira grande caixa de ferramentas da lógica ocidental. E é essa caixa que a gente vai, tentar abrir um pouquinho hoje. Vamos dar uma olhada em algumas ideias-chave, uns trechos de uma tradução comentada desses textos, categorias de interpretação, analíticos, tópicos. Uhum. A ideia é entender um pouco como ele estruturou essa coisa toda de pensar com clareza. E antes de ir para as ferramentas em si, vale lembrar rapidinho quem era o artesão, né? Aristóteles, século IV a.C., nasceu em Estagira, foi o aluno mais brilhante de Platão, mas acabou seguindo um caminho bem diferente, mais ligado na observação do mundo real. Ah, sim, dizem que o Platão até comparou ele a um potro que dá coice na mãe depois de mamar, né? Pela independência. Exatamente, mostra essa veia independente dele. E tem umas histórias curiosas, né? Dizem que ele era um pouco gago, tinha pernas finas, mas gostava de se vestir bem. Teve um filho, Nicômaco, e até foi acusado de impiedade e teve que sair de Atenas. A biografia dele tem esses detalhes. E tem aquela anedota com o Diógenes, o cínico, que mostra a sagacidade dele. Conta aí. Bom, o Diógenes teria oferecido figos secos para ele, esperando que ele recusasse para poder tirar sarro. Mas Aristóteles, muito esperto, aceitou, comeu e ainda mandou uma. Diógenes perdeu os figos e a piada. Boa. Mostra uma mente rápida, né? Rápida e pragmática. E essa busca por rigor está na raiz do órgano. O objetivo principal da lógica, segundo ele, seria duplo. Duplo? Como assim? Ajudar a gente a distinguir o que é verdadeiro daquilo que é só verossímil. Sabe? O que parece verdade, o que é provável. Ah, entendi. Verdadeiro versus provável. Isso. Para lidar com o provável, ele desenvolveu a dialética, a arte de debater, e a retórica, a arte de persuadir. Certo, para o debate para convencer. Exato. Mas para buscar a verdade mesmo, o conhecimento científico, aí a ferramenta é outra. A analítica, a demonstração rigorosa. Ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Faz sentido. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Por onde ele inicia essa construção? Pelo começo mesmo. Os tijolos, as categorias. Antes de montar um argumento, a gente precisa entender do que ele é feito, né? Os tipos mais básicos de coisas que a gente pode dizer sobre algo. Os gêneros do ser, como ele chamava. Gêneros do ser. Parece meio abstrato, dá para explicar melhor? Tipo, na prática. Pensa assim, pega qualquer coisa, sei lá, este microfone. O que a gente pode dizer sobre ele? O que ele é? Um microfone, um objeto, isso é a substância, a essência. Quanto tem dele? Quantidade. Como ele é? Preto, novo, qualidade. Com o que ele se relaciona, conectado ao computador, relação, onde ele está, na mesa, lugar, quando, agora, tempo, e por aí vai. Ah, tá. São as caixinhas onde a gente classifica as coisas que a gente fala sobre algo. Exatamente. Ele listou 10, mas algumas são cruciais. E a mais importante de todas é a substância. Substância. Por que ela é tão especial? Porque Aristóteles faz uma distinção importante. Tem a substância primeira, que é o indivíduo concreto, sabe? Este microfone aqui na minha frente. E tem as substâncias segundas, que são os conceitos gerais. Microfone, objeto. Certo, o indivíduo e a ideia geral. Isso. E a grande sacada sobre a substância primeira, o indivíduo, é que ela permanece enquanto os atributos mudam. O mesmo microfone pode estar ligado ou desligado. Pode ficar velho, riscado, mas continua sendo este microfone. As qualidades mudam, a substância fica. Entendi. É tipo o cabide onde a gente pendura as qualidades que podem ir e vir.
Perfeito, é isso. As outras categorias não têm essa característica. Uma qualidade tipo preto não pode ao mesmo tempo ser branco. Uma quantidade, 1 metro, não pode ser 2 metros. A relação, ser maior que, depende da outra coisa. Só a substância individual consegue receber atributos contrários em momentos diferentes. Faz sentido. E outra coisa da substância, ela não admite mais ou menos. Este microfone não é mais microfone hoje do que era ontem, nem mais microfone que outro microfone. A substancialidade não tem grau. Ok, então as categorias são os blocos, beleza. E depois, como ele junta esses blocos? Aí entra o segundo livro importante que a gente está olhando, da interpretação ou peri-hermeneias. Aqui ele foca em como a gente combina esses termos para formar juízos, afirmações, negações. As frases, né? Isso. Ele começa definindo as partes. O nome, que é uma palavra com significado por convenção, tipo homem, cavalo, mas sem indicar tempo. E o verbo, que aí sim adiciona a noção de tempo, presente, passado, futuro, e indica que algo está sendo dito sobre um sujeito, tipo corre, correu, correrá. Nome mais verbo, igual a proposição. Uma sentença que afirma ou nega algo sobre alguma coisa. Exatamente. E aí vem outra distinção-chave entre proposições sobre universais, coisas que se aplicam a muitos como homem, e sobre particulares, indivíduos específicos, como Sócrates. E a gente pode falar de universais de forma universal, né? Tipo, todo homem é mortal. Isso. Ou de forma não universal. Tipo, o homem é um animal político. E aí entra a relação entre essas afirmações e negações, o jogo lógico. Ah, sim, lembro disso. As contrárias e as contraditórias. Como é mesmo? É crucial para entender a lógica dele. Duas proposições universais opostas, tipo, todo S é P e nenhum S é P. Todo homem é justo e nenhum homem é justo. Exato, essas são contrárias. Elas não podem ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Mas, olha que interessante, elas podem ser as duas falsas. Ah, é? Como assim? Ué, pode ser que alguns homens sejam justos e outros não. Aí nem todos são justos é verdade, nem nenhum é justo é verdade. Entendi. E as contraditórias? A contraditória é a negação direta, o oposto lógico absoluto. A contraditória de todo homem é justo, que é a universal afirmativa, é algum homem não é justo, particular negativa. Aham. Nesse caso não tem meio termo. Uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Não tem como as duas serem verdadeiras ou as duas serem falsas. O mesmo vale para o par nenhum homem é justo, universal negativa, e algum homem é justo, particular afirmativa. Essa relação de contradição é a base para muita coisa em lógica, né? Para provar coisas por absurdo, por exemplo. Exatamente, é um pilar. E ele ainda complica um pouquinho falando das modalidades. Modalidades, tipo, possível, necessário. Isso. É possível que chova. É necessário que a soma dos ângulos de um triângulo seja 180 graus. É impossível algo ser e não ser ao mesmo tempo. Ele analisa como essas palavras afetam a lógica das proposições. A negação modal, por exemplo, é um pouco traiçoeira. Imagino. Mas ok, então temos os termos, categorias, as frases, proposições, e como elas se opõem, como ele organiza isso num raciocínio que funciona, que é válido. Aí que entra o famoso silogismo dos analíticos anteriores, né? Na mosca. O silogismo é a grande estrela do órgão, a máquina de dedução aristotélica. A definição clássica é essa. Um argumento em que, dadas certas coisas, as premissas, outra coisa diferente delas, a conclusão, se segue necessariamente por causa delas. É pura forma lógica. Legal. E quais são as peças dessa máquina? Como ela funciona? Basicamente, você tem premissas e termos. As premissas são as frases, as afirmações ou negações de onde você parte. E os termos são as partes dessas frases, o sujeito e o predicado. Certo. Um silogismo padrão tem duas premissas e uma conclusão. E ele opera com 3 termos, um termo maior, predicado da conclusão, um termo menor, sujeito da conclusão, e um termo médio. Esse termo médio é a chave. Ele aparece nas duas premissas para conectar o maior e o menor, mas
some na conclusão. Tipo, todo homem é mortal, premissa 1, Sócrates é homem, premissa 2, logo Sócrates é mortal, conclusão. O termo médio é homem. Perfeito. Esse é o exemplo clássico da primeira figura, que ele considera a mais perfeita, mais evidente. E tem outras figuras. A ordem dos termos importa? Sim, importa muito. As figuras do silogismo são justamente as diferentes maneiras de arranjar o termo médio nas premissas, se ele é sujeito numa, predicado na outra, etc. Aristóteles identificou essas figuras e mostrou que algumas não são tão óbvias. Precisam ser justificadas, reduzidas à primeira figura para provar que são válidas. Entendi. A validade depende da estrutura. Totalmente. Não só do que você está dizendo, mas como você está dizendo. Ele também estudou as regras de conversão, que é quando você pode inverter o sujeito e o predicado de uma premissa sem perder a verdade. Tipo, nenhum A é B pode ser convertido para nenhum B é A. Mas todo A é B não pode ser convertido para todo B é A. Certo. E como a gente usa essa máquina para provar alguma coisa de verdade? Bom, tem a demonstração direta, que é seguir a lógica das premissas até a conclusão, como no exemplo do Sócrates. Mas tem também a redução ao absurdo, ou reductio ad absurdo, que é muito poderosa. Ah, essa eu já ouvi falar. Funciona assim. Você quer provar X. Em vez de provar X diretamente, você assume o contrário de X, não X. Aí você mostra que, partindo de não X, você chega a uma contradição óbvia, algo impossível. Se não X leva ao absurdo, então X tem que ser verdadeiro. Genial, é uma prova indireta. Exatamente. E ele também já alertava para erros comuns, né? O mais famoso talvez seja a petição de princípio. Que é? É quando você, sem querer ou de propósito, usa a própria conclusão que você quer provar como uma das suas premissas. Fica um raciocínio circular que não prova nada. Tipo, o ópio faz dormir porque tem propriedades soníferas. Exatamente. Propriedades soníferas é só outra forma de dizer faz dormir. Você não explicou nada. Faz todo sentido. Mas olha só, um silogismo pode ter a forma certinha, ser válido, mas partir de premissas falsas, né? Tipo, todos os gatos voam, miau é um gato, logo miau voa. O raciocínio tá ok, mas a conclusão é falsa porque a primeira premissa é falsa. Aristóteles se preocupou com a verdade do conhecimento. Essa é a questão central dos analíticos posteriores. Aqui o foco muda. Não é mais só sobre a forma válida do argumento, mas sobre como a gente chega ao conhecimento científico seguro. A episteme. Episteme, conhecimento científico. O que diferencia um silogismo comum de uma demonstração científica para ele? Os requisitos são bem mais altos. As premissas de uma demonstração científica não podem ser quaisquer premissas verdadeiras. Elas precisam ser, olha só, verdadeiras, claro, mas também primeiras. Primeiras. Como assim? Indemonstráveis. Princípios básicos que não precisam de prova anterior. Elas têm que ser imediatas, sem nenhum termo médio entre o sujeito e o predicado delas. Têm que ser mais conhecidas que a conclusão. Mais conhecidas. Para quem? Aí está um ponto-chave. Mais conhecidas por natureza, ou em si mesmos, não necessariamente para nós, e tem que ser anteriores à conclusão na ordem lógica, e o mais importante, tem que ser as causas da conclusão. Uau! Causas da conclusão. Então a demonstração científica não só mostra que algo é verdade, mas por que é verdade. Exatamente. Ela revela a conexão causal necessária. Não é só constatar um fato, é entender a razão de ser daquele fato dentro de um sistema. Nossa, isso é muito forte. Mas essa ideia de mais conhecido por natureza versus mais conhecido para nós, me explica melhor. Pensa assim, o que é mais fácil para nós, seres humanos conscientidos, conhecermos primeiro? São as coisas concretas, particulares que a gente vê, toca. Sim, o que está perto dos sentidos. Isso. Mas o que é mais fundamental, mais inteligível em si mesmo, por natureza, são os princípios gerais, os universais, a definição de árvore, a natureza do ser vivo. A ciência, para Aristóteles, tem que partir desses universais,
que são as causas para explicar os particulares. O caminho do conhecimento científico é do universal para o particular. Entendi. Mas e se esses princípios primeiros, esses universais, não podem ser demonstrados, porque são primeiros, de onde eles vêm? Como a gente chega neles? Boa pergunta. Ele não deixa isso no ar. Ele aponta para a indução, em grego, epagoge. Indução? Sim, a gente parte da experiência sensorial, da observação de muitos casos particulares, vemos muitas árvores diferentes, muitos triângulos desenhados. E a partir dessa repetição de experiências, a nossa mente consegue, como que ver o padrão, abstrair o princípio universal. A definição de árvore, o conceito de triângulo. Então a gente sobe do particular para o universal pela indução. E depois a gente desce do universal para explicar outros particulares pela demonstração, dedução. É um processo de mão dupla, mas que começa nos sentidos, por isso ele dizia que se a gente perdesse um sentido, perderia também um tipo de conhecimento que depende daquele sentido para captar os particulares iniciais. Faz sentido. O caminho fica sentidos, indução, princípios universais, demonstração, ciência. E que tipo de princípios são esses? Ele fala de axiomas, que são verdades autoevidentes, comuns a várias ciências, tipo coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Fala de definições que explicam a essência, o que uma coisa é, e fala de hipóteses, que postulam a existência de algo que a ciência vai investigar. E a ciência, então, lida com o quê? Com tudo, não. A ciência, a episteme, lida com o necessário, com o que não pode ser de outro modo, com a essência das coisas. Ela não se ocupa dos meros acidentes, aquelas características que uma coisa tem, mas poderia não ter, sabe? Tipo, Sócrates ser careca era um acidente. Não fazia parte da essência de ser Sócrates ou de ser homem. A demonstração científica busca a conexão necessária. Ok, entendi a lógica rigorosa da ciência nos analíticos. Mas e a vida real? As discussões do dia a dia, os debates sobre política, ética, onde a gente raramente tem essas premissas com certeza absoluta. Ele pensou nisso também? Pensou. E é aí que entram os tópicos. Esse livro é quase um manual de dialética. A arte de argumentar não a partir de verdades científicas necessárias, mas de premissas prováveis, de opiniões geralmente aceitas, o que ele chamava de endoxa. Então é a ferramenta para discutir quando não se tem certeza absoluta. Exatamente. Para explorar problemas, para defender um ponto de vista numa assembleia, num debate, para investigar opiniões contrárias. É a lógica do debate provável. E o que tem nesse manual? Como ele ensina a fazer isso? Ele volta a usar aqueles conceitos dos predicáveis, que a gente viu lá no comecinho, mas aplica de outra forma. O que você está afirmando sobre o seu sujeito? É a definição dele, a essência completa. É só o gênero, a classe geral. É uma propriedade, algo que só ele tem, mas não é a essência. Ou é um mero acidente, algo que ele tem, mas poderia não ter. Saber o que você está predicando ajuda a saber como argumentar a favor ou contra. Certo. E ele dá muitas dicas práticas. Uma super importante é ficar atento aos múltiplos significados das palavras, a homonímia. Ambiguidade, né? Isso. A palavra bem, por exemplo, o que é bem para a saúde, é diferente do bem para a economia, que é diferente do bem moral. Se você usa a mesma palavra com sentidos diferentes no meio de um argumento, pronto, virou confusão, falácia. E como evitar isso? Ele dá umas pistas. Olhar os contrários da palavra, ver se ela cabe em diferentes categorias, analisar se as formas gramaticais, plural, feminino, fazem sentido. E o principal dos tópicos, ele oferece os lugares comuns, os tópicos que são estratégias gerais, tipos de argumento que você pode usar para discutir cada um daqueles predicáveis. Tipo, roteiros para argumentar. Quase isso. Para argumentar sobre um acidente, por exemplo, ele sugere, veja se esse acidente sempre acontece junto com o sujeito. Veja as consequências lógicas. Veja se admite mais ou menos. Para criticar uma definição, veja se ela é clara, se não tem palavra sobrando, se não usa metáfora, se o gênero está certo, se ela captura mesmo a essência. É um guia para pensar criticamente sobre os argumentos que a gente ouve e faz todo dia. Uau! Que viagem!
Parece que ele mapeou todo o território do raciocínio humano, né? Desde os átomos do pensamento nas categorias, passando pela montagem das frases e da interpretação, aí a máquina de deduzir do silogismo nos analíticos anteriores, depois o nível máximo de rigor com a demonstração científica nos analíticos posteriores e até a arte mais flexível da argumentação dialética nos tópicos. É muita coisa. É um sistema impressionante, né? O órgão é isso. A primeira grande tentativa de olhar para a nossa própria forma de pensar e falar. De forma sistemática, analítica. Aristóteles não é que ele inventou a lógica do zero, mas ele deu nome aos bois, sabe? Mapeou o terreno, identificou as regras, os perigos, os objetivos. Ele nos deu um método. Um método para buscar clareza, para avaliar se um argumento faz sentido ou não, para separar o joio do trigo, o conhecimento firme da mera opinião. É a base de quase tudo que veio depois no pensamento ocidental. E é incrível como isso ainda é relevante, né? Mais de 2000 anos depois, a forma como a gente argumenta, como a ciência busca provas, até, sei lá, a lógica por trás de um código de computador, tudo isso bebe nessa fonte. Totalmente. É como se ele tivesse nos dado um manual de instruções para usar nossa própria cabeça de forma mais eficaz, um atalho para pensar melhor, talvez. É uma ótima forma de colocar. E isso, pensando bem, nos leva a uma última questão para a gente. Refletir um pouco, né? Algo que conecta essa lógica toda com o resto da filosofia dele. Que seria? Bom, Aristóteles não era só lógico. Ele pensou muito sobre ética, sobre a felicidade, a vida boa. Para ele, a felicidade vinha da atividade virtuosa, de usar a razão da melhor maneira possível. O órgão, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa para a razão. Mas será que só dominar essas estruturas lógicas, por mais importantes que sejam, é o bastante para guiar a gente nessa busca pela vida boa, pela virtude? Boa pergunta. Ou será que a complexidade da vida humana, com as emoções, as relações, as circunstâncias, exige algo a mais do que essa clareza lógica, por mais fundamental que ela seja? Fica aí a provocação, né? Até que ponto a ferramenta da lógica nos ajuda a construir uma vida feliz?